Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja contigo. No processo da vida plena, da vida meditativa, no processo de alcançarmos a plenitude, que é um dos objetivos do nosso ser, da nossa alma, eu sinto que passa pelo mesmo o aprendizado da aceitação. Se nós observarmos a nossa vida, vê se você é assim. A priori, nós aceitamos muito pouco aquilo que nós somos, aceitamos muito pouco aonde estamos, parece que sempre queremos estar em outro lugar e raríssimas vezes aceitamos aquilo que nós temos. Essa aceitação, que também é conhecida no cristianismo, no budismo, em vários caminhos espirituais, essa aceitação que é conhecida como uma entrega, ou seja, a existência faz o que tu queres de mim. Essa entrega eu sinto ser importantíssima para a nossa vida, porque note ao contrário, se chegarmos ao final da vida e olharmos para trás e percebemos que nós nunca estávamos alinhados com a vida, nunca aceitamos o que somos, aonde estamos e o que eu tenho. Que vida é essa? Estressada, caótica, depressiva, ansiosa, como se a todo momento eu estivesse brigando com a vida. Existe um ensinamento que é o ensinamento de estarmos alinhados. Agora, eu estou alinhado com o que eu sou, com o que eu, Otávio, sou. E você está alinhado com aquilo que você é? Estar alinhado não quer dizer que nós não vamos amadurecer, evoluir, crescer. Isso vai até acontecer, mas agora eu estou alinhado com aquilo que eu sou, com tudo aquilo que é luz em mim e tudo aquilo que também são sombras em mim. Simplesmente é um alinhamento. Estou alinhado também com aonde eu estou. Eu estou aqui hoje na Rádio Mundial, na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu estou em paz por estar aqui, apesar que eu moro no Guarujá, na praia, na natureza. Um outro elemento que me deixa alinhado é a percepção daquilo que eu tenho. Nós nunca agradecemos aquilo que temos, porque parece que sempre não é o suficiente. Tanto que tem um rabino, Harold Kushner, que escreveu um livro extraordinário que diz: quando tudo é o bastante. Quando tudo é o bastante para mim, quando tudo é o bastante para você. Eu tenho aqui em minhas mãos o meu livro O Poder da Iluminação, que é o livro que eu falo de caminhos espirituais, de mestres, de ensinamentos. E um dos capítulos desse livro eu falo sobre esse alinhamento, essa aceitação. A nossa alma, o nosso si mesmo, a nossa energia psíquica ou espírito aceita muita coisa, mas o ego está sempre negando. Eu mereço mais, eu tenho que ser mais, eu sou mais. Agora imagina que a partir dessa nossa conversa hoje, você traga para as tuas meditações, para o teu dia a dia, a ideia de dizer sim para a vida. Por exemplo, quando eu digo sim, quando eu estou andando, ótimo. Estou andando, mas se eu começo a reclamar, estou andando no frio, ou está muito calor, ou está doendo as minhas pernas, pronto. Já começa uma movimentação do ego de não aceitação. Quando eu digo sim para o andar, eu estou andando. Quando eu digo sim para o dançar, eu estou dançando. Quando eu digo sim para o meu trabalho, por exemplo, aqui agora, eu estou trabalhando e ao mesmo tempo é muito gostoso estar falando contigo. E eu digo sim para essa aula que eu estou ministrando. Minha garganta hoje não está o ideal, mas não faz diferença. Eu digo sim para a garganta não estando assim. E esse dizer sim, muitas vezes passa inclusive pelo um sim a situações que aparentemente não são tão gostosas. Quando eu estou no trânsito, eu posso dizer sim ao trânsito, sim à tristeza e até mesmo sim à raiva, como nos ensina um mestre de meditação, Thich Nhat Hanh. Quando ele sente a raiva, ele diz: olá, raiva, de novo você, seja bem-vinda. O que é que você quer me mostrar? Ou é tão somente um melindre, uma reclamação? Eu digo sim quando eu estou sozinho, quando eu estou amando, quando eu não estou amando, quando por vezes até eu tenho uma limitação.
Aliás, a ideia de muitas curas que envolvem vícios, como por exemplo do álcool, ou vício em sexo, ou vício em drogas, ou em jogo, parte pela ideia de falarmos sim. A pessoa diz, eu tenho o vício em álcool, eu sou um alcoólatra, ótimo, eu aceito isso. E agora eu vou poder entrar num processo de transmutar esse elemento. Mas nós continuamos negando de novo e de novo e de novo. Na psicologia nós chamamos isso muitas vezes de uma resistência a alguma coisa, uma não aceitação a algum elemento. Então eu sinto que esse é um dos ensinamentos mais radicais que eu, Otávio, posso compartilhar contigo. Aceitação daquilo que você é. Agora, Otávio, mas eu tenho um lado sombrio. Eu também tenho. Um lado muitas vezes egoísta, irritado, queixoso, mas eu aceito isso em mim, até porque isso é humano. E quando eu observo essa sombra, é muito mais fácil de eu lidar com ela. Até como diz mestre Jung da psicologia, o grande mestre da psicologia, ele diz, eu prefiro ser íntegro a ser bom. Integridade é a aceitação total do que você é, plena. Mesmo com elementos que às vezes você guarda para você, ou mesmo com elementos que por vezes você não vai colocar no teu dia a dia. Se você está com raiva de alguém, observa a tua raiva, você não vai agredir, mas aceita ela. E essa aceitação é uma aceitação sem nenhuma negação. É um trabalho que eu vou pedir para você fazer aos pouquinhos, simplesmente negando nada. E eu estou alinhado àquilo que está acontecendo. Agora olha, se eu estou andando e digo que não quero andar, isso só piora. Se eu estou dançando e digo que não quero dançar, piora. Se eu estou trabalhando, ou mesmo um prato de comida, um alimento que se apresenta à mesa, se eu olho para esse alimento e penso assim, não é isso que eu quero agora, onde já se viu, esse alimento não foi o que eu pedi, automaticamente, lógico, o alimento já não te agrada e você vai aumentar muito mais isso. O que eu quero falar para ti é que a energia do sim te traz paz. Mas existe a violência, a corrupção. Sim, eu sei que existe. E eu digo sim para a corrupção, para a violência, para a guerra ou para as guerras. Sim, elas existem. Eu sei disso, eu digo sim. E crio uma movimentação para fazer daqui um mundo melhor. É o que eu falo para quem é terapeuta das minhas formações, quem faz grupos comigo, seja de reiki, de meditação, grupos de astrologia. Nós terapeutas, nós que somos espiritualistas ou ecumênicos, enfim, a nossa função é deixar esse mundo um pouco mais perfumado, um pouco mais amoroso, um pouco mais gentil. E eu digo sim para esse chamado de fazer desse mundo um lugar mais gentil e amoroso. Eu sei que o mundo é assim e tenho uma atitude. Mas se eu começar a pensar agora, o mundo não devia ser assim, não devia ter corrupção, também acho que não devia mesmo. Mas eu digo sim, percebendo que tudo isso existe. A energia do não te traz dor, a energia do sim te traz paz. Se você fuma agora, por exemplo, se você tem o hábito do cigarro, diz, ok, sim, hoje eu fumo. E transmuta isso, modifica isso. Agora, a energia do não te traz muita dor, muita dor. Aceitar aquilo que você é tem relação também com a ideia de nós aceitarmos que, com o tempo, muitas questões vão sendo ultrapassadas. Muitas vezes ansiedade, depressão, o próprio ato de aceitarmos tudo isso nos faz ultrapassar. Aceitar o que eu tenho. Quem que você conhece que aceita o que tem? Você pode estar pensando, mas se eu aceitar o que eu tenho, eu não vou mais trabalhar, não vou ter mais ambições. Ambição ou ambições. Por que não? Você aceita agora o que você tem. E percebe que existe uma movimentação de ambições. Isso é muito interessante porque no processo de meditação,
O que é meditação? É você sentar e observar os teus pensamentos. Eu insisto muito nisso. Sentar é a observação dos pensamentos, as meditações mais adiantadas. E nessa observação vem um pensamento de fome, de negatividade, de ansiedade, de depressão. Você pode brigar com tudo isso, ou simplesmente falar, ok, veio uma raiva, veio uma ansiedade, veio um medo, veio uma sombra. E de repente vem uma gratidão, vem uma amorosidade, vem uma luz. Isso é meditação. É nós nos darmos conta que nós somos uma casa de hóspedes, onde uma série de elementos vai passando. Agora nota, no Zen budismo tem uma frase que diz assim, um coelho é um coelho é um coelho. Isso parece tão simples, né, infantil, mas é profundamente profundo, é profundamente especial, iluminado essa frase, é abençoada, profundamente abençoada, me faltou a palavra. Um coelho é um coelho é um coelho. Você é você, você é você, você é você. Agora eu, Otávio, tenho o que eu tenho que ter. Eu tenho uma gata que chama Nirvana, que ela é muito brava, ela é muito irritada, ela é muito reativa. Ok, ela é assim. O tempo foi fazendo dela uma gata um pouco mais tranquila, porque aquilo que é, simplesmente é. E se você pratica meditação, isso é fundamental. Aquilo que é, simplesmente é. Você está ali sentado fazendo meditação e de repente vem uma dor. Diz sim para ela, não está doendo, vou fugir da dor, tem que sair daqui. Ok, dor, seja bem-vinda. E você se dá conta que em algum momento ela desaparece. A mesma coisa, nesse momento eu digo sim para esse momento que aqui se apresenta. Agora, é isso que se apresenta para mim. É claro que é importante um treinamento também de nós nos darmos conta que muitos elementos vão invadindo a nossa vida o tempo todo. E esses elementos, por vezes, são elementos perversos, como, por exemplo, eu ligo a TV, o que vem nas propagandas? O desejo. Eu deveria ter, mas eu não agradeço aquilo que eu tenho agora. Eu não repouso naquilo que eu tenho agora. Aí, num outro momento, eu entro em contato com, por exemplo, notícias ruins, eu começo a brigar, eu começo a combater, mas esse é o mundo que nós vivemos e que ótimo que nós temos arbítrio e temos uma movimentação de transformar pelo menos um pouco desse mundo, deixar esse mundo um pouco mais amoroso e gentil. Então, meu convite para ti, primeiro, aceita o teu trabalho. Se você quer mudar, aceita que você também quer mudar do mesmo, mas agora aceita ele e faz ele com a maior dignidade, com o maior respeito. E no momento que você mudar, ótimo. Eu conheço pessoas que passaram 20 anos brigando com o que fazem, e depois se aposentam naquilo que ela brigou 20 anos. Ela não conseguiu mudar. Será que não era interessante ela ter feito as pazes com aquele trabalho lá no início? E é interessante porque esse é um dos convites, por exemplo, do Mestre Jesus. Jesus dizia assim, que a paz esteja contigo. Ele insistiu demais nesse convite, que a paz esteja contigo. E existem pessoas que gostam de Jesus, e eu gosto muito, do ensinamento, do caminho, do exemplo, do que ele viveu, mas não observam e não levam a sério essa ideia da paz. O que eu digo é que se nós não fluirmos com as coisas, se nós não nos alinharmos, repito, eu sou quem eu tenho que ser, eu estou aonde eu tenho que estar, agora eu tenho o que eu tenho que ter. Se eu não me alinhar a isso nunca, eu não vou ter paz absolutamente nunca. Isso no budismo é aquilo que nós chamamos de abrirmos as mãos. Abre as tuas mãos. No Zen budismo há um ditado que diz assim, se você abrir as mãos, o universo inteiro cabe nas tuas mãos. O universo inteiro. Mas o que se nota é que quando eu não estou alinhado a alguma coisa, eu reclamo,
e reclamo, e reclamo, e reclamo. Existe uma queixa, existe um processo que é um processo até que cria um miasma, uma energia, um cama-rupa, enfim, o Gasparetto citava muito como um encosto, né, que é a visão espírita, uma ameba, que é essa ameba da reclamação. Por exemplo, você imagina se eu ficar me queixando do meu corpo. Hoje, por exemplo, eu, Otávio, me alinho que eu tenho cabelos brancos. Eu me alinho que eu já não tenho a mesma forma quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu era professor de Kung Fu, de Karatê, eu dava uns saltos assim, muito bonitos, com 20 e poucos anos, fotografava, enfim, mas isso já passou, já ficou para trás. Quer dizer, existe um alinhamento em tudo isso. E isso é aquilo que eu digo dizer sim. Olha, o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, ele tem um texto que diz assim: aceitação, tudo ou nada. Olha que aceitação, tudo ou nada. A mais poderosa prática espiritual, diz o Eckhart Tolle, é aceitar o momento como ele é. Aceitação é descomprometida desse momento como ele é. É por isso que grandes mestres às vezes parecem tão aterradores, porque eles estão integralmente no momento. Há tantas práticas espirituais nesse mundo, mas o que norteia a maior parte delas, e eu concordo com Eckhart Tolle, é essa percepção, aceitar esse momento como ele é. E ninguém pode fazer isso por você. É que nem meditação. Eu estou te ensinando meditação, mas você deve meditar. Ninguém pode meditar por você. Isso é um grande ensinamento. Então, guarda essa frase do Eckhart Tolle. Aceitar esse momento como ele é. Aí eu digo, Otávio, se alinhar a esse momento. E o Eckhart Tolle finaliza. Só você pode fazê-lo. Só você pode aceitar aquilo que você é, aquilo que você tem e aonde você está. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.